Existem 5 padrões de comportamentos masculinos que podem destruir sua saúde mental. Preste atenção, existem 5 tipos psicológicos, porque eu tenho certeza que isso pode te ajudar a identificar homens que não servem para você. Mas antes de falar para vocês sobre esses perfis psicológicos, eu quero contar uma história muito triste. Eu, na semana passada, estava atendendo no meu consultório e chegou uma paciente muito triste, chorando, destruída psicologicamente porque se envolveu com um homem narcisista. Esse homem prometeu o casamento, prometeu para ela a melhor festa de casamento, quando na verdade ele estava mentindo, enganando e estava manipulando ela a cometer alguns crimes. Essa história é muito complicada de contar porque eu vou envolver a paciente, mas eu quero que você entenda que perfis psicológicos perigosos existem. E você, mulher, tem que prestar muita atenção aos perfis que eu vou descrever nesse vídeo. Deixa eu tentar aprofundar um pouco a história, porque é uma história realmente muito triste. Essa mulher tinha na faixa de 38 anos, se envolveu com um homem na idade de 35 anos, e esse homem, logo no começo, se mostrou uma pessoa muito sincera, muito engajada, contou para ela várias experiências que ele teve na vida, prometeu relacionamento, prometeu casamento e logo de cara já convidou a minha paciente para morar com ele. Isso em 4 meses de relacionamento. A minha paciente estava muito apaixonada, muito envolvida com esse tipo psicológico e em pouquíssimo tempo foi morar com ele. Só que ela não sabia o tipo de relação que ela ia ter com esse narcisista. O cara, em 2 meses de relacionamento, roubou todo o dinheiro que ela tinha. Manipulou a família dela inteira. Roubou o dinheiro da família. E ainda por cima, abusou sexualmente minha paciente, espancou e depois de uma noite de estupro, a noite inteira inclusive, jogou minha paciente numa rua escura e pegou o carro e atropelou. A sorte é que ela conseguiu sobreviver. Olha, é uma história muito triste, é uma história muito impactante, mas infelizmente é uma história que acaba sendo comum. O grande problema é que muitas mulheres não procuram ajuda psicológica porque tem medo. Tem medo de falar que se meteram com perfis psicológicos perigosos. No caso, um perfil tipo narcisista. Desculpe a minha emoção ao contar essa história, uma história muito verdadeira, né? E é uma história que me instigou muito, porque era uma mulher bem-sucedida profissionalmente, uma mulher independente, mas infelizmente não teve a maturidade para enxergar os sinais. E os sinais são determinantes para você se afastar de um tipo psicológico perigoso. O que aconteceu com a minha paciente? Eu não sei se vocês entenderam. Ela se apaixonou porque esse tipo psicológico manipulou o relacionamento o tempo todo. Ela foi roubada, espancada, estrupada. A família perdeu muito dinheiro porque ele era uma pessoa extremamente persuasiva e ela quase perdeu a vida dela. Por sorte, ela conseguiu se libertar, né? Passou uma pessoa, né? Um rapaz no meio da rua, eu não me lembro muito bem a sequência, né, lógica das coisas, conseguiu pegar a minha paciente, levou para casa, depois ela foi na delegacia, enfim, e hoje ela consegue, né, se tratar psicologicamente, faz tratamento médico e está tentando se estabelecer psicologicamente. Eu atendo essa paciente 3 vezes na semana, então
percebam o dano que esse tipo psicológico provocou nela. E eu poderia contar para vocês várias outras histórias desse tipo psicológico perigoso, mas eu não quero ficar falando sobre esse tipo de situação, porque acaba me emocionando e isso eu não acho tão legal para o conteúdo de hoje. Mas fique alerta aos tipos psicológicos que eu vou falar nesse vídeo e, por favor, identificou o sinal? Cai fora, porque se a minha paciente tivesse olhado os sinais, com certeza ela não estaria na situação que ela está hoje. Agora, eu vou listar para vocês os 5 tipos psicológicos, os 5 padrões masculinos que você precisa observar. E se você entender bem o que eu vou falar agora, eu tenho certeza que você vai conseguir se proteger desse perfil masculino e vai conseguir ter mais inteligência nas suas escolhas. O primeiro tipo psicológico que eu quero que você preste muita atenção é o tipo indisponível emocionalmente. E olha, homens indisponíveis emocionalmente, tem muitos por aí. Sabe aquele tipo de cara que demonstra muito interesse e de repente some? Aquele príncipe encantado que te promete relacionamento, que te seduz e do nada para de te elogiar, para de cultivar a relação e te faz sentir um sentimento de inferioridade e baixa estima? Pois é, o indisponível emocionalmente é aquele que só quer receber afeto. Ele não está disposto a se doar na relação e muito menos se entregar. São aqueles caras que não querem falar de sentimento, não querem falar do passado, são traumatizados emocionalmente e não sabem compartilhar suas experiências com a sua parceira. A raiz psicológica, o que faz um homem ter esse tipo psicológico? Eu acho que a gente precisa conversar um pouco sobre isso. Olha, muitas vezes é a família, muitas vezes é a criação e naturalizar o que é errado. Muitos homens acham que é bonito ser indisponível emocionalmente. Só querem receber afeto, só querem aquela masturbação no ego e esquecem que relacionamento precisa de manutenção. Não adianta querer só receber afeto. Você precisa entregar também. E o tipo de homem indisponível emocionalmente geralmente são homens muito imaturos, são aqueles caras mais jovens, não somente na idade, mas no sentido de mentalidade. E são os homens que muitas vezes prometem relacionamento, namoro, casamento, e na hora H, cai fora. Presta atenção nesse tipo. Um outro perfil é o perfil narcisista camuflado. Inclusive, eu já comecei o vídeo contando uma experiência de uma paciente minha que se envolveu com um cara narcisista. E olha, esses narcisistas camuflado é um tipo psicológico que é muito difícil mesmo de bater o olho e pegar. Por quê? Geralmente são caras muito interessantes, instigantes, aquele tipo de cara que sabe conversar, sabe seduzir, que sabe persuadir, que estuda o comportamento feminino. Não é um cara que vai para o jogo para perder. Pelo contrário, eles vão determinados a seduzir. Então eles vão justamente atacar nas feridas emocionais femininas. E quais são as feridas femininas? Carência, baixa estima, relacionamentos frustrados. Então eles atacam, elevam a autoestima da mulher, fazem ela se sentir empoderada, independente, aí daqui a pouco começa a prometer relacionamento, casamento, fazem a mulher se sentir à vontade, fazem a mulher se sentir alguém realmente desejado. E aí, na sedução, a mulher começa a se envolver, começa a se apaixonar como nunca se apaixonou na vida, e aí esse tipo narcisista camuflado começa a mostrar as garras, e aí ele começa a mostrar realmente quem ele é. Ele começa a manipular, começa a persuadir a pessoa para prejudicá-la intencionalmente. Aí intencionalmente, quero deixar bem claro isso, não é um movimento consciente.
E aí começa a entrar naquele jogo autodestrutivo. A mulher já está envolvida na situação, já se tornou dependente da relação, não consegue se libertar daquela situação, daquele parceiro, vai se entregando, e muitas vezes ela não consegue sair de jeito nenhum da situação, tendo que procurar muitas vezes um psicólogo ou um psiquiatra para se reconstruir psicologicamente. E esse tipo, ele é muito perigoso e é muito difícil de perceber de cara, porque parecem que eles são perfeitos. Para a sociedade, são caras muito bem relacionados, sociáveis, muito comunicativos. Então, quem vê, pensa que a mulher está ficando louca por criticar o cara, entende? Então, mulheres, vamos lá, sejam perceptivas, façam muita terapia, façam muita autoanálise desse perfil psicológico, porque tem muito narcisista camuflado por aí. E muitas vezes você vai ser tida como a louca, quando na verdade você tem toda a razão e esse tipo psicológico tá aí, só tentando te sugar e tentando te manipular. Então, vamos estudar esse tipo com mais consciência. O terceiro perfil psicológico masculino é o mais tranquilinho, é o mais fácil de conseguir tratar, conseguir conduzir. Gente, deixa eu fazer uma observação extremamente importante, né? Porque eu tenho certeza que alguém pode estar pensando aí do outro lado. O objetivo desse vídeo não é generalizar os homens, não é colocar medo em vocês, mulheres. O que eu quero? Eu quero dar informações sobre tipos psicológicos masculinos, mas eu não quero que você ache que eu estou generalizando. Tem muito cara bacana, tem muito homem interessante para se relacionar, mas, como você bem sabe, tem uma parcela de homens que você precisa se afastar, ou que você precisa ter muita paciência, que inclusive é esse tipo psicológico que eu vou falar agora para vocês. Esse tipo psicológico, você até pode ficar com ele, eu não considero ele tão perigoso em sentido psicológico, mas é um perfil que vai te exigir uma paciência do tamanho do mundo. Pois é. É o perfil psicológico imaturo. É aquele cara crianção que tem 30 anos e se comporta como um adolescente de 13, não assume responsabilidade, não tem estabilidade financeira, profissional, é dependente dos outros, não tem opinião, não tem posicionamento. É aquele cara que você precisa conduzir, precisa ensinar, que acha que você é a mamãe, que depende da mãe, do pai o tempo todo. Sabe aquele cara que fica pedindo dinheiro pro pai? Ô papai, tudo bem? Me arruma dinheiro pra eu levar a mulher ali, né? Tem alguns que são desse jeito. Esse perfil psicológico é um perfil que possivelmente não teve base de pai, de mãe, de família, não teve referência. É um tipo que você, mulher adulta, madura, equilibrada, precisa pegar na mão, precisa educar, criar, ensinar a ser homem, e esperar aí uns 10, 15, 20 anos para realmente ter um relacionamento equilibrado. Então, assim, quer se relacionar? Vá em frente. Só tenha na sua cabecinha que você vai ter que ter muita paciência e não adianta você acelerar o cara. Olha, você tem que ter responsabilidade, você tem que fazer isso, você tem que pensar em relacionamento, casamento, filhos, você tem que parar de depender do pai e da mãe. Esse tipo psicológico não funciona com cobrança. Ele funciona com o tempo dele, e o tempo dele pode ser 10 ou 15 anos. Então, cabe a você, mulher madura, decidir ou não se você quer ter paciência para ficar com esse homem, que na verdade não é homem, né? É um adolescente de 12 anos. Agora, nós vamos conversar um pouquinho sobre aquele tipo de homem que promete e não entrega. Esse eu tenho certeza que é muito fácil de identificar, porque olha, na primeira conversa, claro, você tem que ser uma mulher inteligente, uma mulher equilibrada emocionalmente. Se você tiver essas duas características que eu acabei de falar, você consegue observar de cara o tipo que promete e não se entrega. Vou te dar algumas orientações. Na primeira noite,
faça algumas perguntas, e perguntas centrais. O que você já construiu na vida? Quais são suas metas? Quais são seus objetivos? O que você pensa em relação ao futuro? Você teve quantos relacionamentos de sucesso na sua vida? Vai perguntando, vai investigando, porque a entrega de um homem não é necessariamente no relacionamento, é na vida. Então, você consegue, através de perguntas-chave, identificar se o cara entrega no trabalho, entrega nos relacionamentos, entrega na família, entrega ele com ele. Então, mulheres, não economizem nas perguntas no primeiro encontro, porque muitas mulheres, elas caem nessas armadilhas psicológicas porque tem vergonha. Tem vergonha de falar, de se posicionar, de perguntar. Pensa que o cara vai cair fora na primeira noite. A primeira noite é determinante para você identificar esses tipos psicológicos. Se o cara caiu fora, com certeza não é o perfil adequado para você. E vejam o que eu vou falar. Fazer perguntas logo no início da relação para você investigar o tipo psicológico é determinante, porque no começo o cara tá meio desarmado, ele vai jogando, ele quer te seduzir. E nessa etapa da sedução, se você, mulher, for muito inteligente a jogar esse tipo de pergunta, você vai começar a ter percepção do tipo de homem que você está se relacionando. Então, não economize nas perguntas. E se ele cair fora, você já sabe que não é para você. O homem que não cuida das próprias feridas emocionais tem algumas características de comportamento que eu quero que você fique bem alerta. É o homem que não quer ter conversas difíceis, não fala de relacionamentos passados, espelha em você frustrações da vida profissional, não quer falar sobre relacionamento, não quer falar sobre casamento, não quer cuidar das suas questões emocionais, acha que está certo o tempo todo, não busca ajuda, acha que você está enchendo o saco o tempo todo e acha que é normal se comportar como uma pessoa sem estabilidade psicológica. Agora você já aprendeu a identificar 5 tipos de comportamento masculino que podem ser perigosos e estressantes para a sua vida. Encaminhe esse vídeo para amigas, colegas de trabalho, familiares, porque olha, muitas mulheres se envolvem, com esse tipo de homem que eu acabei de descrever por falta de conhecimento, por falta de orientação. Então esse tipo de conteúdo é muito importante para educar as mulheres a terem mais maturidade psicológica. E você, homem, agora eu quero conversar bem rapidamente com você. Se você percebeu que de forma inconsciente você está demonstrando para as mulheres esses traços de comportamento, olha, fique calmo, mas busque uma ajuda psicológica ou até mesmo psiquiátrica. Pare de achar que você vai dar conta de tudo sozinho. Busque ajuda, converse, faça uma terapia, vá no psiquiatra, converse com mulheres sobre seus perfis de tratamento e comportamento e se permita ser ajudado. Porque se você fizer isso, eu tenho certeza absoluta que vai ser muito benéfico para a sua vida e finalmente você vai conseguir conquistar relacionamentos com mulheres maduras, equilibradas e bem interessantes. E é isso. Acompanhe meu canal, acompanhe os meus conteúdos aqui e não esqueça de compartilhar e comentar nesse vídeo. Até breve!